Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso programa Portas Abertas, parceria com o Sindicato Servidor Público de Hortolândia. Hoje nós vamos entrevistar uma pessoa que, além de queridíssima, manja muito de muitos assuntos importantes para nós homens. Ela é escritora, ela é apresentadora, ela é psicóloga, tem a sua clínica, ela faz festa. Adriana Ferreira. Adriana, muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Conta para os nossos espectadores um pouquinho sobre você, como surgiu a Adriana Ferreira, essa mulher empoderada que faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Bom, na verdade, sobre o assunto de hoje, né? Eu trabalho no consultório há muito tempo, focado para o público masculino. Então, hoje, 75% dos meus pacientes é do público masculino, né? Então, há muitos anos, eu vou ser até muito direta, a minha mãe era muito narcisista e meu pai sofreu muito na mão dela, né? Então, eu entendi o que é o abuso emocional dos homens desde criança, porque eu cresci com isso. Então, hoje, falar sobre isso é muito fácil, porque eu tenho uma vivência no consultório e a primeira infância, ela pesa muito na vida da gente, né? É engraçado que a gente sempre ouve muito a mídia falar, principalmente, do abuso contra a mulher, né? A gente vê inúmeras publicidades e índices relacionados à agressão contra a mulher. E difícil a gente ouvir falar das agressões que os homens sofrem. Mas eu né? vou te falar por quê, né? Porque o homem, ele não pode falar que ele sofreu nada, porque é machismo. A mulher pode se vitimizar. Então, assim, a Lei Maria da Penha para a mulher, qual é a lei para o homem? Então, assim, a lei não é para uma igualdade, concorda? Sem e dúvida. O homem, ele cresceu numa sociedade machista. A nossa sociedade é machista. Então, ele, desde o pai, ele tem que provar a masculinidade dele. Então, se ele tem 15, 16 anos, ele não transou, existe uma pressão emocional. Então, essa pressão começa desde muito cedo. Só que existe um tabu da sociedade que a vítima é sempre a mulher. Então, não se pode falar sobre isso. E você está escrevendo e já lançou, acho que por e-book, um livro que fala Homens Também Sofrem Abusos. E olha, muito. Como é que surgiu essa ideia de colocar toda essa informação no livro? Já tinha esse desejo? Não, assim, esse livro aconteceu meio por acaso de eu começar a escrever relatos de paciente, né? Então, eu acabei unindo e as histórias ali com nomes, né, diferentes são todas verídicas do livro. Então, assim, ele está em um audiobook e ele fala que os homens sofrem abusos, né, que ele tem dependência emocional, fala muito de como o homem vai para o fundo do poço com relacionamentos. Porque ninguém fala isso, a mulher é vítima, a mulher ela tá acima de tudo no sofrimento e só ela sofre. Só que existe estatisticamente algo que é assustador, alienação parental. Quando o homem se separa, os filhos viram moeda de troca em favor da mulher. Então, 95% das mulheres que se separam praticam alienação parental e só 5% das mulheres que praticam. Então, é uma discordância muito grande. Só que quando se fala em alienação, se fala em pensão alimentícia, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, a sociedade vinculou isso daí e a mulher continua sendo vítima praticando alienação. Ela comete a infração, né, o crime, vamos dizer Sim, assim, é crime. E ela ainda sai como vítima e o homem está sempre errado. O que você falou sobre alienação parental é extremamente importante e realmente, num processo de divórcio, é quase que certo que os filhos sempre ficam com a mãe, né? Não se leva em consideração as condições da criação do pai, o que o pai pode dar para os filhos. Normalmente a decisão é sempre que fique com a mãe e o pai tem que pagar pensão e assisti-los, né? Vê-los com uma data já pré-agendada. E né? Muitos não podem participar nem da criação, até pelo judiciário, tá? A guarda unilateral, ela é muito desfavorável ao homem.
porque ele não tem participação na escola, ele não tem participação na vida social da criança, ele não tem participação de como ela está dentro de casa, alimentação, horário, tudo. E o que a mulher faz? Ela provoca, ela usa o filho para atingir o homem. Porque, assim, historicamente, a mulher ela tem uma histeria no pós-separação, e se o homem arrumou uma namorada, esquece, né? A vida dele vira um inferno. Só que, assim, eu posso falar isso porque eu sou mulher. Mas se você começar a falar isso, você acabou a sua vida. Você concorda? Sim, sem dúvida. Então, olha só, até para levantar uma bandeira do homem, tem que ser uma mulher. Olha que situação. Olha, esse tema é realmente extremamente polêmico e você está falando, eu estou enxergando assim, um público muito grande que passa por isso todos os dias. Não, mas é uma vivência que o homem sofre calado. Pela sociedade machista, o homem aprendeu a sofrer calado, o homem não pode chorar, o homem não pode sentir dor, o homem não pode... O homem tem que ter ereção, ele tem que ter... quer sexo o tempo todo, ele não pode nada ao contrário disso. Então, ele vai guardando essas emoções, guardando as emoções, o homem sofre depressão e ele não procura ajuda porque a sociedade impôs que ele tem que ser macho e forte. Inclusive, eu tenho algumas psicólogas que são minhas amigas, e elas falam que realmente é um tabu o homem começar a se abrir dentro de uma terapia, porque ele acha que isso não é coisa de homem, isso não é para mim. Mas é a sociedade, né? Impõe isso a ele. Ele tem dificuldade até de se abrir para poder tentar estar melhor consigo mesmo, né? E até num grupo de homens, o homem não vai reclamar, falar que a vida dele tá uma droga. O homem tende a amenizar entre os amigos e todo mundo acha que, olha, a vida do cara é uma beleza, porque eles têm que fazer isso, né? Então, assim, agora a mulher, ela vira vítima em tudo. Ela tá em um grupo de amiga, o marido é isso, o marido é aquilo, o marido é aquilo outro, e daí... Nesse grupo, você vê que todas começam a falar dos maridos. Eu já fiz experiência sobre isso, até para escrever o livro. Então, assim, num grupo de homens, eles falam sobre homens, mas coisas da masculinidade. As mulheres, elas se vitimizam e elas disputam quem sofre mais. E daí tem o tabu da TPM, né? Toda mulher na TPM é isso e aquilo, e não é bem assim. Isso, muitas mulheres usam isso a favor e para até atingir o homem. Vou te fazer uma pergunta, não sei se tem nexo, mas eu gostaria que você me respondesse, se for possível. A gente tem visto uma crescente na questão do feminicídio. Você acha que o homem, por não fazer esse tratamento, não falar a respeito, ficar sofrendo calado, isso explode na violência? Explode, mas eu já fui muito criticada em um programa falando de feminicídio, porque assim, vamos lá, eu vou te explicar uma coisa. Você se separa, então você não pode ir no bar, você não pode jogar futebol, você não pode nada. Daí, de repente, a mulher sabe toda a rotina do homem, porque o homem é muito pontual com algumas coisas. Daí, ela aparece no lugar que ele tá, com outro cara, esfregando na cara dele tudo que ela não fazia, aquela mulher bondosa, tudo, para provocar o homem. Então, assim, quantos desses feminicídios não começou com uma provocação? Então, o homem vai explodir. Porque daí o que acontece? Como todo mundo a masculinidade está ali, o círculo que ele está, eles têm que mostrar que são machos, né? Que são o macho alfa. Então, essa provocação vai aumentando, porque aumenta de um lado a mulher fazendo isso, e do outro lado os amigos, e aí, você não vai fazer nada? Então, dependendo como está o emocional desse homem, ele vai acabar cometendo um crime. Só que assim, o que não se vê é o começo disso. Aonde deu início a isso? Não se tem essa discussão. Não se tem essa discussão. Não, é feminicídio, pronto e acabou. Mas assim, e aí? Quais foram as provocações? Nós aqui não estamos falando que não é. que se justifica ou não é isso. Né, a doutora sabe disso. Mas assim, é importante também a gente começar a tentar entender o que está por trás disso. Nós falamos, durante a pandemia, como os homens permaneceram muito tempo em casa, gerou-se mais brigas e houve mais violência doméstica. Mas houve mais provocações. Isso ninguém fala. Porque assim, o lar, a mulher tem o lar como moeda de troca.
muitas vezes. Então, o homem saía, ele voltava para casa, ele ia dormir, ele não convivia com tanta cobrança. Porque a mulher cobra muito. Ela cobra tudo do homem. Imagina numa caixinha fechada, que foi como nós estamos na pandemia. Então, muitas separações aconteceram, não foi só do conflito do homem ficar agressivo, mas são das esposas narcisistas também. Porque o contexto do casamento em geral hoje, as mulheres são muito narcisistas. Concordo plenamente. Nós estamos aqui conversando com a nossa querida Adriana Ferreira, que é autora do Homens Também Sofrem Abusos. E aí, continuando, você falou do desgaste emocional que as mulheres provocam nos parceiros em função desse narcisismo. Como mudar isso? Porque assim, existe políticas públicas para mulheres, existe secretaria de mulheres nos partidos, existe o Dia da Mulher, existe toda uma movimentação, a Lei Maria da Penha, existe tudo. Se a gente vai procurar, não existe nada disso para o homem. Então, como mudar isso, né? Tem que começar pelas políticas públicas, concorda? Sim. Porque assim, a igualdade, isso não é uma igualdade. Eu sou mulher e eu posso falar isso. Não é uma igualdade. Igualdade é se a lei serve para ambos os lados. O Estatuto da Criança e do Adolescente é para qualquer criança. Né? O Estatuto do Idoso é para qualquer idoso. Não, mas de agressão é só para mulher? Então, a mudança, eu acho que começa aí, políticas públicas, no judiciário também, porque muitos juízes, eu sou perita, ele não olha, quando ele vê mulher lá, ele já dá sentença, mas ele não olha o contexto. Então, assim, tem que mudar isso também. A gente falou no começo dessa entrevista a questão da separação, que os filhos ficam sempre com as mães. Realmente, a mudança do judiciário dentro dessa perspectiva parece tão distante na nossa realidade. Ainda é distante. Muito distante. Porque, assim, realmente a gente conhece advogados de família, não conheço casos, a não ser que a mãe fale, não quero ficar com as crianças. Sim, é muito difícil. Fora esse caso, ou com a mãe, ou maus tratos. Fora isso, a gente tem casos, inclusive, de mães, por exemplo, usuárias de droga, que às vezes o pai quer, às vezes normalmente vai para os avós. Exato. E não vai pro pai. Exatamente. Uma coisa assim que a gente fala até meio absurda. Eu sou pai e tenho uma mãe. Não, mas por que vai pros avós? Porque os avós ali colocam. Você falou de algo importante, de políticas públicas. Esse tema precisa ser mais abordado. Sim, né? As prefeituras, vamos falar de prefeituras. Vamos fazer palestras para as professoras, para as mulheres e para os homens. Quem que vai ali falar para um homem que o que ele está sofrendo é um abuso emocional? Eu nunca vi isso. Também desconheço. Entendeu? Eu nunca vi. Porque todo mundo acha que o homem já é forte. O homem não tem fragilidade. E se você olhar nessas políticas públicas, a fragilidade está para o homem. Como que ele vai reagir a uma sociedade que não permite? Como ele vai reagir a uma agressão? Física, emocional. A gente percebe que o que você falou concordo plenamente. Ele se cala para o abuso que ele sofre. Ele não pode falar que ele apanhou da esposa. Não, e tem outro agravante também. A mulher que agride, eu tenho amigas que agridem o marido. Tenho amigas que falam, só que ela agride, se ele fosse defender ou só segurar ela vai na delegacia e ela tem uma Maria da Penha por algo que ela estava fazendo. E assim, eu tô vendo muitos casos disso, de Maria da Penha, tô acompanhando de uma situação muito dessa. E tem o vídeo, tem mostrando tudo, mas o judiciário não olha para isso. Não olha. E isso sem contar as denunciações caluniosas, né? Não, eu preciso pressionar o homem, aí de repente eu crio uma situação e denuncio, e a prerrogativa é que ela está falando a verdade, ele mesmo sem ter feito nada. E a Maria da Penha, ela tem... Eu até fiz uma vez um programa falando disso, de uma falha muito grande desde o início da lei. A Lei Maria da Penha é uma lei que começa ouvindo só um lado. Nunca ninguém ouviu o marido dela. Então, é uma lei só que começa errada só de um lado.
E isso está aí, é público, né? Sim. Então, assim, se você chegar hoje, eu como mulher, chegar e falar que eu saí daqui, você me agrediu verbalmente, É verdade. é verdade. Ninguém vai me contestar. Agora, se você chegar lá e falar que eu falei alguma coisa de você, eles vão rir na sua cara. A gente tem, inclusive, políticos sentenciados com base nisso. A pessoa, de repente, agride o homem faz uma resposta, a resposta dele é punível, a dela não. Exatamente. Então, a base do livro é sobre isso. Falar que o homem precisa começar a entender o que é abuso na vida dele. Desde criança, é o que eu falei, a cobrança da masculinidade às vezes começa com uma mãe narcisista. E daí ele vai replicar a figura feminina na mulher. Ele cresceu com esse narcisismo, então ele está acostumado com aquilo. E o homem acostuma com isso. E daí vamos falar outra moeda de troca, que é um absurdo dentro do casamento, o sexo. Tem mulher que passa um ano sem transar com o marido, isso eu ouço no... Ah, mas agora eu quero trocar de carro, então eu vou agradar ele. Isso é um abuso. E é comum. Muito comum. É abuso. Só que assim, é o que eu falei, a sociedade não permite que se fale essas coisas. Toda vez que eu levanto essa polêmica, eu sou muito criticada. Não deveria, né? Mas, então, assim, mas você tem que defender as mulheres. Não, eu tenho que defender o que é justo. Então, assim, a justiça tinha que ser imparcial. Em questão da minha área, a psicologia, a psicanálise, muitos profissionais não são qualificados para orientar as mulheres que elas são abusivas. Então, acaba potencializando. Então, assim, tem que ter uma reciclagem em várias coisas aí, principalmente na psicologia. Tem que ter uma reciclagem, vai fazer palestra nas empresas, prefeitura, que seja privado ou público, por que só voltado para a mulher? Por que não ter também esse olhar para cuidar dos homens? Essa preocupação de realmente fazer um trabalho específico para aquele público, né? Exatamente. E você falou bem, as empresas podem começar a adotar esse tipo de política internamente. Você tem, por exemplo, em empresas, indústrias que têm na sua composição um número maior de homens, talvez seria talvez não, né? Seria de muito... Não, seria até produtivo para a empresa. Mas vamos falar de CIPA, né? Quando nós falamos em CIPA, tem tudo voltado para a mulher e às vezes a empresa 80% público é masculino. E aí? Então ele fica deslocado até em algo que ele tem que participar dentro da empresa. Porque daí esse homem começa a achar, duvidar dele mesmo. Porque a mulher que vai ali e fala só para a mulher, ela bate muito em cima do homem. Então o cara começa, nossa, será que eu não estou me entendendo errado? Porque o homem sabe o que é abusivo na vida dele. Essas frustrações constantes que alguns homens podem estar vivenciando no dia a dia, o que pode causar para ele? Então, olha, ela pode causar as doenças psicossomáticas, né? Então, hipertensão, AVC, por incrível que pareça, porque assim, disfunção erétil, baixo libido. Então, pode um monte de coisa. E quando a gente fala do baixo libido, o homem também não pode ter baixo libido, porque a mulher já fala que ele está traindo ela. Olha como uma coisa vai buscando a outra. Emocionalmente, o homem tem uma depressão silenciosa, porque ele não fala para ninguém, ele não consegue dormir, ele tem aquele terror noturno, tem várias coisas. E muitos homens, eles ficam enrolando na rua para não ir para casa. E não é nem por mulher. É porque é um ambiente abusivo. Isso é interessante, porque realmente você tem uma grande quantidade de homens que realmente praticam Sim, é muito comum. Essa saidinha, né, do trabalho, sai com os amigos ali, tomam alguma coisa, às vezes abusam inclusive da bebida antes de chegar em casa. Pode ter alguma relação com isso também? Tem. 50% desse público é relação com isso. Estamos aqui conversando com a Adriana Ferreira. Aqui está um climazinho frio, por isso que a gente está tossindo. Não, eu estou bem resfriada, até frio peço também. Desculpa. Não tem problema. Adriana Ferreira, escritora, apresentadora, ela é tudo. E está falando de homens, tem um e-book. Eu queria que você comentasse como é que a gente acha o seu livro,
como é que adquire seu livro, onde ele está. Eu acho que todos os homens que estão nos assistindo precisam dar uma lida nesse livro, correndo, para poder até se Na conhecer. verdade, ele foi lançado ontem, né? Olha, E primeira mão aqui, hein? então, ele foi lançado ontem. Nós estamos em uma experiência com o próprio YouTube de fazer um canal voltado com entrevistas mascaradas, sem mostrar ao público, né? Mas a conversa de como os homens sofreram abuso para que outros homens se identifiquem. E o livro tem a segunda parte, né? A primeira parte fala do abuso masculino de forma geral e de como esses homens se encontraram. A segunda parte do livro, que ainda não foi lançado, é do abuso dentro do convívio do casamento. Porque assim, ó, o homem, quando ele... Vamos até falar de situações corriqueiras. Entra em um shopping, a mulher compra isso, compra aquilo, daí ele vai comprar alguma coisa, ela já fala, você não precisa, você já tem. Isso é abuso. Isso é uma forma de abuso. Porque quando isso se torna rotina, ele põe na cabeça dele que ele não precisa. Então, a mulher está sempre arrumada e ele não. Então, assim, é sobre isso que o livro vai falar. Festa de família. Qualquer coisinha, a mulher já começa a jogar tudo e falar do homem. Então, cria-se um ciclo vicioso, né? Que ele não gosta de ir nessas festas, porque ele vai acabar sendo alvo de pessoas que nem participam da situação, mas acabam tendo influência, né? De como esse contexto acontece. Super importante. Como é que faz para a gente acessar todo esse conteúdo? Ele está no YouTube, por enquanto é um link, né? Nós começamos um projeto e quem quiser me procurar, né? O Aloterapia, ele tá Aloterapia Adriana Ferreira no Instagram. É só pedir o livro, vou deixar o link ali fixado. E é muito interessante, é um livro de 3 horas, né? Por que eu fiz audiobook? Também é interessante isso. Porque o homem não tem paciência de ficar lendo. E esse livro é para o público masculino. Então, o audiobook, ele é muito mais favorável para o público masculino, que ele pode ouvir no carro, pode ouvir no celular. Então, assim, é para facilitar realmente para o público o acesso masculino. O acesso masculino, exatamente. Agora, é importante vocês, mulheres, também, né, de repente, acompanhar, conhecer, ouvir, porque às vezes até de forma involuntária está fazendo isso no dia a dia, causando problemas para os seus companheiros, né, seus parceiros. Uma coisa boba que acontece dentro dos lares pode ser gatilho, porque às vezes o homem não pode escolher nem o que ele quer num domingo de almoço, às vezes ele quer descansar e não pode. Então, assim, essa cobrança, no decorrer dos anos, ela pode ser causadora de ansiedade, de agressividade, de depressão. E olha, o índice de Alzheimer nos homens é muito maior do que nas mulheres. Por que será, né? Interessante. Eu tenho um amigo, que eu não vou citar o nome, que é assim, ó, o que você quer comer? Quero comer, sei lá, pizza. Ah, não, mas pizza não. Ah, então eu quero não sei o quê. Ah, também então, não. Então, por que pergunta, então, né? faz o que você está com vontade de fazer e tá tudo certo, né? Você concorda que no decorrer dos anos isso é abusivo? Porque ele perde a identidade. O que acontece com... A decisão dele vai ser pensada no que agrada a parceira e não a ele. Né? Exatamente. E daí, quando esse casamento dissolve, o que acontece? O homem não tem identidade dele. Ah, mas o homem fica procurando... Ele não sabe o que ele está procurando, porque a identidade é da ex-mulher. Então, existe isso também da figura da identidade pessoal dele. Então, assim, isso é uma coisa muito séria que tinha que ser tratada. Eu falo até vamos falar de um pronto-socorro. A mulher chega lá chorando, isso aqui, todo mundo vai atender ela. O homem, as pessoas riem. Eu já vi isso. Você falou de saúde, a quantidade de casos de câncer de próstata, porque o homem se inibe. Mas o câncer de próstata, o número é maior, o índice, do que do câncer de mama. Só que o que acontece, o câncer de mama tem aquela coisa cor-de-rosa, todo mundo fala, todo mundo é mamografia. E aí, homem também tem câncer de mama. E um índice grande. O câncer de próstata, existe o tabu até para fazer um exame. Existe, é o que eu te falei, a masculinidade ela foi imposta pro homem de uma maneira em que ele acaba sendo submisso a isso. E daí, quando se fala de submissão, a mulher é submissa, a mulher sofre, as pessoas esquecem de ver essa submissão que a sociedade impôs.
Porque se o menino com 18 anos ele tem que provar que ele é homem para o pai, tem que sair e transar, e se não é a vontade dele? Quantos homens que nós conhecemos passou por isso? Hoje até é uma geração mais liberal, toda a gente não vê tanto. Mas até 10 anos atrás, isso era imposto, era comum. O pai levava o filho e ele tem que ser macho e pronto, acabou. Entendeu? Isso é muito complicado. Eu tenho certeza que vocês estão super curiosos para ler o livro, eu também estou, ouvir o livro, né? Também estou. A Adriana vai passar o link para a gente também vai disponibilizar o link para vocês no nosso canal, e a gente espera que realmente esse assunto ele ganhe forma, ganhe corpo, não só aqui, mas em todo o país, que realmente o poder público realmente comecem a olhar esse problema com uma forma, né, de uma forma mais direcionada, mais focada, porque realmente o índice é muito alto, né? E nós estamos falando do ano que vem, de um ano eleitoral, né? Que quem sabe alguém levante essa bandeira, que é muito importante, porque essa briga pela mulher é até desgastante. Eu não vou mais em nada que é de mulher, porque você ouve as mesmas coisas, todo mundo é vítima, todo mundo sofre. Então a mulher, ela se colocou em uma posição muito ruim, porque ela acha que isso favorece. E não, isso destrói casamentos também. Não é só o homem que destrói os casamentos, os lares. Muitos lares são desfeitos pelo narcisismo feminino. Mas o tema narcisismo hoje, ele está muito voltado ao homem, que é muito mais submisso à mulher do que se fala, e o narcisismo, ele é muito mais nas mulheres. E quando eu converso com colegas, amigas, colegas de trabalho, toda mulher, quando eu falo alguma coisa do narcisismo feminino, ela fala, isso eu faço. Isso eu faço. Então, assim, é muito comum. Eu tenho até uma amiga hoje que falou para mim, não, você não pode lançar um livro defendendo o homem, você é mulher. Eu falei, não, eu defendo a igualdade. A gente tem várias piadas entre homens, né? Quando a gente vai brincar de quem manda em casa, né? E o pessoal fala, quem fala mais alto em casa sou eu grito, sim senhora. Então, já virou a última palavra é da mulher, né? A última palavra é minha, ok. Mas isso é muito real. E às vezes o homem fala esse ok porque ele quer sossego. Às vezes ele fala assim, não, é melhor concordar, porque senão eu não vou dormir, eu não vou ter paz. E aí? Triste olhar isso dessa ótica, né? Porque a gente não percebe isso no dia a dia, né? Mas é assim, você vai começar a perceber. Porque quando a gente toca nesse tema, é muito engraçado que depois as pessoas começam a notar isso de outra forma. Se você tiver em um grupo de casais, você hoje vai ter um outro olhar. A intenção do livro é que as pessoas tenham um outro olhar, e não é para levantar uma bandeira. Eu não quero. As mulheres sofrem, realmente. Tem homens que batem, tem feminicídio, sim, mas tem muita coisa que a mulher provoca. Então, tem mulheres que estão em situações vulneráveis porque elas se colocaram nessa. Não, mas você colocou. Se colocou sim, eu sou mulher, eu posso falar por isso. E o que eu acho um absurdo, que se um homem tivesse sentado aqui, no meu lugar falando isso, nossa, seria apedrejado. A vida dele acaba. Então, assim, de novo eu vou falar. A Lei Maria da Penha era uma lei de um lado só, que um homem nunca foi ouvido, mas existe uma lei contra ele que favoreceu todas as mulheres. Que basta a palavra da vítima. A palavra dela, não tem que ter suposta prova. Vítima. Suposta vítima. E eu já tive casos de mulheres que olham para mim e falam que armou a Lei Maria da Penha. Eu tenho um caso de uma pessoa que eu escutei num restaurante, na mesa do lado, acabei arrumando uma discussão. Eu fui violentada pelo meu marido. Eu tô só escutando ela no meio das amigas. Daí eu escutei a conversa, daí eu virei e falei, escuta, eu sou psicóloga. Você foi violentada com seu marido? Me conta essa história. Daí ela falou. Falei, não, mas você foi violentada, então você dormiu com ele, tomou banho, tomou café da manhã e depois você viu que você foi violentada? Você tomou banho com ele depois e depois você viu que foi violentada? Daí ela, não, mas eu de manhã descobri que ele estava comprando um carro que ele não falou comigo. Então ela foi violentada, né, por ele ter comprado o carro, não sexualmente. Só que isso, se alguém escuta, o cara pode ir preso. Eu tenho uma brincadeira, que aconteceu com um amigo meu no Rio, de uma menina que saiu com ele, ficou com raiva, e ela estava com roxo, ela disse que foi ele, e foi na delegacia.
Só que tem uma foto do rosto dela 3 dias antes dela sair com ele. E aí ele tem uma protetiva, tem a foto mostrando que ela fala que ela caiu e ela ficou com bronca dele. E aí? Que sociedade é essa? É extremamente perigoso, né? Então, Quando você coloca uma lei tão aberta, que dá a uma propensa vítima um poder tão grande que ela pode, inclusive, mentir e prejudicar uma outra pessoa. Não, e as né? mulheres falam para os homens, se você não fizer isso, eu vou lá e abro uma Maria da Penha para você. Eu escuto isso no consultório. Eu vou abrir uma Maria da Penha para ele e está tudo certo. Então, é assim, é uma lei vulnerável que tinha que ser revista. E eu acho que é uma lei que tem que ser para todos. Foi agredido, homem ou mulher, tem que ter o mesmo direito. Porque o homem não tem nada que favorece ele se ele for agredido. Pelo contrário, ele vai sofrer humilhação. Né? Ele vai virar chacota, ele vai virar piada, ele vai virar meme hoje, né? Então, assim, e aí? Nós tivemos recente, pouco tempo atrás, alguns anos atrás, casos, inclusive, de jogadores de futebol que as mulheres tentaram armar uma situação para prejudicá-los, né? Para tirar dinheiro, né? E dinheiro é um problema muito sério que o homem sofre. Dependendo do nível social do homem, quanto mais alto, ele está mais propenso a sofrer esse tipo de abuso. Quanto mais alto o nível, está mais propenso a Maria da Penha. Porque quando chega na delegacia da mulher, ela primeiro vai ver quem é o cara, o que ele faz. Se ele for um empresário ou qualquer coisa, elas caem matando em cima. Ninguém quer saber se aquilo é real ou não. Triste realidade. É uma realidade triste, mas que tem que ser falada. Tem que ser falada. E os homens têm que assumir isso, porque o homem tem vergonha. Tem muito homem que vai ouvir isso, vai se identificar, mas vai se calar. Então, assim, tem que procurar ajuda, profissional especializado. Às vezes, eu falo que menos é mais, né? Às vezes tem que abandonar um relacionamento ruim e começar uma nova história na sua vida. Porque se esse casamento tá assim há tantos anos, e dificilmente isso vai mudar. Então, depende também do homem sair de um relacionamento desse e não procurar outra pessoa abusiva, porque ele acostumou tanto com isso que às vezes isso se repete. Olha, para quem está nos assistindo, eu tenho certeza que foi uma surpresa muito agradável. A nossa conversa de hoje foi com a doutora Adriana Ferreira. Adriana, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Você pode ficar à vontade, fazer suas considerações finais, colocar os seus canais, que eu tenho certeza que um monte de gente vai querer seguir você nas redes sociais. Na verdade, eu não sou tão ativa em redes sociais, né? Mas eu sempre estou postando alguma coisa. O que eu quero falar para o público feminino, que não é um afronto. Pelo contrário, eu acho que como mulher, as mulheres também têm que se olharem e se enxergarem e ver assim, nós temos nossas falhas. Uma reflexão, né? Assumir, às vezes, esse narcisismo, assumir esse controle financeiro, o controle da casa, assumir algumas coisas que, de repente, ela acha que é direito dela ter esse controle. E não existe duas pessoas junto caminhando, cada um em uma estrada. Né? Tem que caminhar junto. E se existe o narcisismo e o abuso, não está caminhando junto, não tem jeito. Não tem como falar diferente disso. E assim, às vezes, e outra coisa que tem que observar, o narcisismo, ele vem de família. Eu tenho um livro que chama Eu e a Minha Família Narcisista, que fala como o narcisismo nasce nos lares. Porque o narcisismo, e eu escrevi isso por causa desse público também que fala que só os homens são narcisistas. Isso não é gênero. Não, isso é pessoal da pessoa, é índole. Né? Isso é a pessoa. Por que então achar que só o homem é narcisista? Então não é pessoal mesmo, eu sou mulher, né? Mas eu acho que alguém tem que começar a falar sobre isso. Então, se um homem não pode, por que não uma mulher falar? Eu tenho 30 anos de experiência atendendo homens. Há 30 anos eu vejo narcisismo. E hoje homem falar realmente é preocupante porque alguma coisa pode acontecer. E assim, nós falamos sobre feminicídio, eu sempre deixo claro assim, não é que não existe, o crime existiu, mas tem que saber o começo.
A gente tem que saber a origem das coisas. Até para tentar mudar essa Para mudar a realidade, né? sociedade, mudar a realidade. E hoje, desde cedo, as meninas aprenderam a lidar com isso de uma forma ruim, né? Parece que a mulher tem obrigação de falar que é vítima. Então, ninguém pergunta, mas o que aconteceu? Não, todo mundo já sai apedrejando o homem. Então, assim, e mudou, né? Antes era crime passional, não é mais crime passional. Agora é feminicídio. Então, o crime passional era para o homem e para a mulher. Então, agora, eu não vejo na mídia alguém falando que uma mulher matou o marido. Não tem. E acontece todo dia também. Vários casos, né? Então, assim, não é pessoal. Mas eu acho que é a realidade, tem que ser abordada. E nós começamos aqui no nosso canal abordando esse assunto, colocando de primeira mão o audiobook que vai estar disponível no YouTube, no canal do YouTube. Procura lá, Adriana Ferreira. Não, isso é no Instagram. Aloterapia, Adriana Aloterapia. Ferreira. E eu vou deixar o link para vocês do livro. Perfeito. E eu convido a todos vocês que estão nos ouvindo a acessar, ler, ouvir e divulgar para que realmente esse assunto alcance o maior número de pessoas, um assunto tão importante. Mais uma vez, muito obrigado. E eu quero deixar um recado para as mulheres, tá? Você pode ser mãe de um rapaz que está sofrendo abuso. Você pode ter um irmão que sofre abuso. Então, assim, quando a mulher pensa no universo feminino, ela esquece que ela é mãe, que ela é irmã, que ela tem pai. Então, assim, olha os homens da sua vida. Então, assim, deixe de lado o orgulho feminino e olhe os homens que existem na sua vida. E, às vezes, algum deles está sofrendo abuso e você não fez nada por isso. Você pode ajudar. Fica a dica. Forte abraço, muito obrigado pelo carinho, pela atenção e até a próxima. Obrigada.